Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar em pé. Você que trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, abra em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler versículos 5 e 6. O tema desta mensagem: panorama do fim dos tempos. Deus vai falar conosco. Deus te trouxe aqui para falar contigo nessa noite. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Eu creio. Pai, nós entoamos cânticos de adoração ao Teu santo e bendito nome. Agora abrimos o coração. Precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. Senhor, a Tua palavra diz que a letra mata. Não viemos aqui para receber informações, conhecimento da letra, experiências humanas do pregador, mas queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Então, Espírito Santo, vem agora com a Tua presença gloriosa e toma o lugar do pregador, unge os lábios do pregador, que não seja um homem a falar, mas que o Teu Espírito da glória fale no íntimo de cada coração. Para isso, ó Deus, remove as barreiras mentais e espirituais, coloca por terra todo principado e potestade e nos renova na força do Teu poder, no nome de Jesus, amém. Podem-vos assentar. Nós vivemos hoje o que as Escrituras Sagradas chamam de a última hora. Os sinais nos mostram de que a vinda iminente do Senhor Jesus, o Filho de Deus, está voltando. Ele disse que nos dias que antecederiam a sua volta, haveriam guerras e rumores de guerras, fome e epidemias em várias partes da terra, terremotos, maremotos. A iniquidade se multiplicaria, e cada vez que você abre o jornal e vê na TV, pai matando filho, irmão matando irmão, tempestades ceifando vidas, maremotos abalando nações, você tem que ver como uma mensagem do teu Senhor, dizendo: desperta, porque eu estou voltando. A Bíblia diz que quando nós virmos estas coisas acontecendo, do contrário do mundo, não precisamos temer. Senhor Jesus disse assim: quando, pois, virdes todas estas coisas, não temais, antes alegrai-vos e exultai, porque é chegado o dia da vossa redenção. Jesus vai voltar, quer o mundo creia ou não. Mas o apóstolo Paulo disse que de forma alguma nós, a igreja que estivermos vivos, precederemos aqueles que dormem. Em Tessalonicenses a palavra diz
que ao toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo, os nossos irmãos desde Adão, que morreram na fé, que foram justificados pela fé, os nossos irmãos que durante o período do Império Romano, por não negar a fé no Senhor Jesus, eram lançados no Coliseu e devorados pelos leões, eram crucificados, banhados com óleo e ateados fogo para iluminar as ruas de Roma. Esses irmãos irão ressuscitar em corpos eternos e imortais, tal qual o corpo do Senhor Jesus. Um corpo que jamais sofrerá o dano da segunda morte, um corpo que não ficará enfermo, fraco ou debilitado com o passar dos anos. Eu lembro que o Senhor Jesus disse para Paulo: agora nós vemos em partes como que por um espelho, mas chegará o dia em que nós o veremos como somos vistos por Ele, e como Ele é, nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Filho de Deus. Essa é a promessa de Deus para você. É algo mais glorioso do que este mundo pode oferecer. As pessoas colocam os olhos nas coisas terrenas e buscam apenas as coisas terrenas. A palavra diz que se nós já morremos com Cristo, então devemos olhar para as coisas de cima e não para as coisas de baixo, porque as coisas de baixo, embora nós possamos ver e tocar, são temporais e passageiras, mas aquelas que nós não vemos, como essa promessa que o Espírito de Deus está colocando no teu coração agora, é eterna. Você tem promessa de vida eterna. Um dia aqueles que foram mortos por não negar a sua fé vão ressuscitar e se encontrar com o nosso Senhor entre as nuvens dos céus. Jesus virá acompanhado de miríades de anjos, milhares de anjos enfileirados. E a Bíblia diz que é o toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo, que foram justificados, se encontrarão com Ele. E depois nós, a igreja, que estivermos vivos, seremos transformados. E nos encontraremos com Ele nos ares, e iremos para as bodas do Cordeiro. Então nós vimos que o arrebatamento da igreja será simultâneo à primeira ressurreição. E nós vimos que João diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqueles que morreram sem salvação, desde os dias de Adão até o momento do arrebatamento da igreja, aqueles que morreram e não foram salvos, não ressuscitarão nesta ocasião. Permanecerão com as suas almas no inferno, em tormentos dioturno, de dia e de noite, aguardando o juízo. Mas quando o Senhor Jesus vier entre as nuvens dos céus com os anjos, Ele primeiro arrebatará aqueles que morreram, os ressuscitará em corpos eternos e imortais, e simultaneamente nós, diga: eu faço parte do povo que vai morar no céu. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Paulo diz à igreja em Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, ele diz assim: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos. Tem pessoas que ainda dizem que para tudo se tem jeito, menos para a morte. Quem já ouviu esse ditado? Para tudo se tem jeito, menos para a morte. Da morte ninguém escapa. Quem já ouviu esse ditado? A Bíblia diz diferente. Se você estiver em Cristo, no momento em que Ele vier entre as nuvens dos céus, para ressuscitar os que morreram na fé e levar a sua igreja,
você não vai passar pela experiência da morte. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 51 em diante: eis que eu vos digo um mistério, algo que estava encoberto até então. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, em um momento, em um abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que o corpo que é mortal se revista da imortalidade, e o corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E então, quando o que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada. Algumas Bíblias dizem: vencida foi a morte. Cadê a morte, a tua vitória? Cadê a morte, o teu poder de ferir? O poder de ferir da morte, o pecado. Mas Cristo nos livrou do poder do pecado, morrendo na cruz em nosso favor. Glórias, pois, a Ele pelos séculos dos séculos. O que Paulo está dizendo é que enquanto esse mundo estiver distraído com coisas terrenas e passageiras, no mundo espiritual uma trombeta soará, que ecoará por todo o universo. Enquanto alguns estiverem casando e se dando em casamento, em festas, em orgia, na prática do pecado, enquanto muitos estiverem frequentando a igreja, mas sem compromisso com o seu Senhor, enquanto muitos estiverem na igreja, mas não nasceram de novo, continuam mentindo, roubando, fornicando, adulterando no vício, mentindo uns para os outros. A Bíblia diz que o nosso Deus tem olhos como chamas de fogo. Na presença dele, as trevas são como a luz do sol ao meio-dia. Nós escondemos dos homens, mas Deus vê quem de fato nós somos. E nesse momento o Senhor Jesus arrebatará. A palavra usada para definir arrebatamento é arpasos. Significa retirar com poder, com violência. Não vai haver tempo da pessoa se prostrar e dizer: Senhor, me perdoa, eu tenho sido falho. Por isso que hoje nós temos que viver como se fosse o nosso último dia, porque muitas pessoas serão surpreendidas no dia da vinda do Senhor, vão ficar e desesperadas clamar. Será um grande e terrível dia, grande para aqueles que forem arrebatados, mas terrível para aqueles que ficarem. Milhares vão ficar e vão dizer: Senhor, eu frequentava a igreja, Senhor, eu tinha um cargo e um título, Senhor, eu conhecia a tua palavra. Mas conhecer a palavra não basta. Tiago 1,21 diz: tornai-vos, pois, conhecedores, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Milhares de pessoas que frequentam templos, mas que não têm vida com Deus, vão ficar. No Brasil dizem que são mais de 50 milhões de evangélicos, e o Brasil nunca foi tão corrupto. Se você vê o nível de adultério e de divórcio é igual entre o mundo e aqueles que estão dentro das igrejas ditas evangélicas. E quando o Senhor Jesus vier, Ele vai separar os bodes das ovelhas, porque Ele sabe aqueles que são seus, e aqueles que são do Senhor. Em um abrir e piscar de olhos, em uma fração de segundos, em um momento, diz Paulo, em um abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta, a pessoa vai ouvir um toque de trombeta que virá das nuvens dos céus, e numa fração de segundos ela vai piscar na terra, e quando ela abrir os olhos, ela vai estar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, já não mais com esse corpo. Pessoas que morreram cegas, debilitadas pela idade,
Pessoas que tinham problemas físicos terão corpos joviais e eternos. João andou com o Senhor 3 anos e meio, mas quando ele teve uma visão do Mestre glorificado, a Bíblia diz: quando eu o vi, caí por terra como morto, porque ele não estava como homem, mas como glorificado, com um corpo eterno, como Deus. E nós teremos corpos semelhantes ao do Senhor Jesus. Eu lembro que quando Jesus ressuscitou e saiu de Emaús, após se revelar a 2 dos discípulos, ele desapareceu da mesa dos discípulos, e de repente ele se encontrou em Jerusalém, na casa de Maria, onde a igreja estava reunida, de portas fechadas. Ele não bateu a porta, mas ele atravessou aquelas paredes e se apresentou aos seus servos, e a Bíblia diz que ele comeu e bebeu com eles. Ou seja, um corpo glorificado não será limitado às coisas físicas que limitam hoje o nosso corpo. Hoje você sente a canseira, o enfado. Hoje você pode enfraquecer, ficar doente e até morrer. Mas se o teu tabernáculo da terra for destruído, a Bíblia diz que o Senhor teu Deus tem um tabernáculo eterno que jamais se corrompe no céu de glória. Você tem promessa de vida eterna. Você tem promessa de ter um corpo glorificado, que jamais sofrerá o dano da segunda morte. Um corpo que jamais ficará idoso, fraco, debilitado. Vão passar milhares de anos e você vai continuar sem uma ruga, sem uma debilidade. As pessoas que hoje são fracas, idosas, serão joviais. Jesus falou assim, que nenhum só fio, viu, irmão? Nenhum só fio da vossa cabeça se perderá. Nós vamos ter cabelo, irmão. Glória a Deus. Bem forte para Jesus. Aleluia. Nós teremos um corpo eterno e imortal, glorificado. Um corpo que não vai mais ser tentado. Hoje nós nos santificamos, oramos, jejuamos, servimos, lemos a palavra, somos tentados. Por mais que venhamos nos esforçar, podemos todos dizer como Paulo em Romanos 8: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Porque nós estamos ainda em um vaso de barro, somos falhos, caímos. Graças a Deus que a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O justo pode cair muitas vezes, mas de todas elas o Senhor levantará. Depois que nós formos arrebatados, que nos encontrarmos com Ezequiel, Daniel, Elias, Moisés, se você teve amigos, parentes que morreram na fé, você irá reencontrá-los. Por isso que Paulo animou a igreja em Corinto dizendo: não fiquem desanimados como aqueles que não têm esperança, porque nós vamos nos reencontrar em um lugar onde não haverá saudade, não haverá cemitério, não haverá hospitais, não haverá asilos, não haverão pessoas abandonadas, solitárias, mas seremos uma grande família, e o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. Iremos para as bodas do Cordeiro, nos assentaremos em uma grande mesa, e você vai olhar e você vai ver que você estará vestido com vestes brancas e resplandecentes, e o Senhor vai te entregar a coroa da vida. Tem um momento lindo e glorioso. A Bíblia diz que nesse momento de glória, constrangidos pela salvação gratuita, não merecida, nós nos prostraremos diante do Senhor Jesus lá no reino dos céus e colocaremos a nossa coroa aos seus pés, reconhecendo que pelos méritos dele fomos salvos. Ninguém vai poder bater no peito e dizer: eu estou aqui no reino dos céus porque mereço, porque fui santo, porque fui bom. Ninguém poderá se vangloriar, mas todos, falhos e pecadores, fomos salvos pela fé na obra perfeita de Jesus. Por isso somente a Ele a glória, a honra e o louvor.
não alicerce a tua fé e a tua esperança de salvação nas tuas obras. Coloque a tua confiança no Senhor. Se você depositar a tua esperança de salvação em si, você vai viver entre altos e baixos. Um dia você vai estar feliz, estou salvo, tenho a vida eterna, glória a Deus. Amanhã você peca, você vai estar triste, desanimado, não vou na igreja, não vou mais servir, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue de Jesus. 7 anos estaremos nas bodas do Cordeiro, receberemos o galardão por todas as obras que fizemos em favor da igreja e por amor ao Senhor. Um galardão eterno por um trabalho momentâneo. Jesus disse certa vez: aquele que der um copo de água fria a um dos meus servos, de forma alguma perderá o seu galardão. Se você pudesse ser arrebatado como João foi e ver a eternidade, e você voltasse, você ia dedicar o teu tempo e a tua vida para servir a igreja e adorar ao Senhor, porque você não ia mais se deslumbrar com nada deste mundo. Você estaria olhando para a eternidade, para as coisas eternas que jamais serão destruídas. Você iria querer acumular tesouros nos céus, servir, adorar, evangelizar, limpar a igreja, tirar o lixo do banheiro, porque você saberia que estaria acumulando tesouros lá na eternidade. Você não seria parte da igreja, entre aspas, de hoje, que só vem por ver em Deus um grande Papai Noel. Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus não conhece o coração das pessoas? Deus sabe o motivo que nos traz à igreja. Ele sabe quem é aquele que vem para adorá-lo, para conhecê-lo, que busca realmente as coisas eternas. Depois que ele multiplicou o pão e peixe, muitos o seguiram em barquinhos. E quando eles chegaram diante dele, ele olhou para eles e disse assim: eu sei porque vocês me seguem, porque vocês comeram o pão que eu multipliquei e se fartaram. Não me sigam pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a eternidade. Ou seja, me sigam pelo motivo errado. O que ele tem para te oferecer é muito mais glorioso do que as coisas terrenas. Tudo que você precisa ele vai te dar. Mas a maior glória é conhecer ao Senhor, andar na presença dEle e ter a alegria da salvação. Quando você se sente salvo, quando você tem essa alegria dentro de você, Davi disse lá no Salmos 51, Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Ele era uma pessoa feliz, que servia a Deus com alegria. 7 anos nós estaremos lá, adorando ao Senhor. E aqui na terra vai se levantar durante estes 7 anos um líder mundial chamado pelas Escrituras de Anticristo, um líder que terá apoio de muitas nações da terra. Ele vai dividir o período de 7 anos que lhe foi permitido governar em 2 partes. Os primeiros 3 anos e meio eu chamo de tribulação, o segundo 3 anos e meio eu chamo de a grande tribulação. Jesus disse que esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria daqueles que ficaram, daqueles que não foram arrebatados, daqueles que foram deixados para trás. O anticristo, ele vai unir a moeda, a religião e a política, que são os pilares de uma sociedade. Ele vai trazer a solução sociais, econômicas. A Bíblia diz que ele vai firmar um acordo de paz entre Israel e os árabes, que disputam hoje principalmente por território, mais precisamente o Monte do Templo, aonde os judeus vão reconstruir nesse período o 3º templo, que foi destruído pela última vez no ano 70, por Tito, filho de Vespasiano, que depois se tornou imperador romano no lugar do seu pai. Então, a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, eu vim enviado pelo meu Pai, e vocês não me receberam. Mas outro virá, referindo-se ao anticristo, em seu próprio nome. E em verdade eu vos digo, que a esse vocês receberão. O anticristo vai firmar uma aliança de paz entre Israel e os povos árabes, muçulmanos. Só que na metade dos 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. A Bíblia diz que nesse tempo os judeus vão reconstruir o 3º templo.
e eles vão voltar a oferecer sacrifícios diários, porque eles não acreditam que Jesus é o Senhor, o Messias. Eles ainda esperam o Messias, e eles vão voltar a oferecer sacrifícios. Eles já fizeram os objetos do templo, as roupas, até o cordeiro que tem que ser sacrificado para a purificação, para que o sumo sacerdote possa entrar no lugar santo dos santos. Eles já conseguiram criar em laboratório, está tudo pronto. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, nós, a igreja e aqueles que morreram e foram ressuscitados, estaremos no céu, no auge da alegria. E aqueles que ficarem aqui experimentarão 7 anos que Jesus deu testemunho desse tempo em Mateus 24, dizendo assim, nunca houve e nem jamais haverá um tempo de tamanha angústia e aflição como esse tempo. Chegará um dia, nesse período, que os homens correrão e entrarão nas montanhas e nos rochedos e dirão: montes, caia sobre nós e esconda-nos da ira de Deus. A Bíblia diz que nesse período as trombetas do juízo de Deus serão tocadas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, do qual o anticristo, o cavalo branco, é o primeiro, surgirão no cenário mundial, e os cálices da ira de Deus serão derramados. Um desses cálices, uma pedra cairá do céu sobre as águas do mar, destruirá a terça parte das embarcações, matará a terça parte dos animais marinhos, e milhares de pessoas vão morrer, porque não terão água potável para beber. O segundo cavaleiro, a guerra, uma terceira guerra mundial terá início, e mais de 1 milhão de pessoas vai morrer mais pessoas nesse período em guerra do que se você juntar todas as pessoas que já morreram desde a primeira guerra que o homem já vivenciou. E nesse período vai haver fome extrema, que em Apocalipse tem um versículo que diz assim, que uma pessoa vai trabalhar o dia inteiro, e no fim do dia ela vai ter só a medida de um alimento para fazer uma refeição. A Bíblia diz uma medida de farinha e uma de azeite, e não danifiques o vinho. Ou seja, vai haver uma fome extrema, pessoas vão morrer de fome. O sol ficará 7 vezes mais forte do que hoje a sua força ao meio-dia, e ele imolará os homens que não se voltarem para o Senhor nessa época, e vai sair úlceras dos homens, e eles vão blasfemar de Deus. Vai ter uma chuva de saraiva, de pedras de até 40 quilos, que vai matar centenas de milhares de pessoas. A Bíblia diz que junto ao rio Eufrates, ao ser aberto um dos selos, vão ser libertos 200 milhões de demônios, que vão sair como gafanhotos a ferir os homens da terra, que vão receber a marca e o nome do anticristo, nessa segunda etapa do governo do anticristo, que é o número 666, na testa ou na mão direita. Alguns acreditam que é o chip, outros acreditam que é a marca do Islã, porque se você vê um muçulmano, ele tem uma marca na testa, porque 5 vezes por dia ele se prostra com o rosto em terra e coloca a testa no chão, para adorar Allah, para reconhecer que só Allah é Deus e Maomé é o profeta. Então eles ficam com um calo preto aqui, quem já viu isso? E eles têm um sinal também, que só Allah é Deus. Eu acredito que essa realmente seja a marca, que a pessoa vai ter que negar Jesus e fazer a recitação, se submetendo ao Islã, que é a religião do anticristo, que vai matar milhares de pessoas decapitadas. Se você vê hoje nas notícias, quem mata cristãos decapitado é o Islã. Está dando para entender isso? Então 7 anos em que nós estivermos lá no céu, aqueles que não forem arrebatados, aqueles que muitos estão na igreja, eu imagino, irmãos, o desespero. Já tive sonhos com isso. Quem já teve sonhos com arrebatamento? A minha esposa também já teve. Deus tem falado com a igreja, Deus tem dado sonhos, Deus tem dado visões. Vai ser desesperador, pessoas gritando: meu Deus, tem misericórdia
eram dois no trabalho, um vai ser levado e deixado o outro. O marido vai estar dormindo do lado da esposa que era cristã e ele não queria acompanhar. Vai acordar, vai ter sua roupa da esposa ali. O filho, mãe, cadê o café? A mãe foi na cozinha fazer o café e não volta. O filho que não queria saber de Jesus vai na cozinha, só está a roupa da mãe caída. Milhares de acidentes. Domingo ainda o pastor falou, deu o exemplo do ônibus descendo a ladeira, o motorista arrebatado. Quantos acidentes de avião, de trem, de carro, de ônibus. O mundo vai dar um caos. Daí surge o anticristo com a solução. Está dando para entender? Então hoje é o tempo que o Senhor está dando para a igreja se arrepender. Lá em Pedro, 2 Pedro, a palavra diz assim, que nos últimos dias viriam homens escarnecedores dizendo: cadê o dia da vinda do Senhor? Porque desde que os nossos pais eram jovens, se prega que Jesus vai voltar, e agora eles já morreram, nós já somos velhos, e ele ainda não voltou. Mas a Bíblia diz que não devemos ignorar que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, que Ele não tarda em voltar, mas que se não voltou ainda, é porque é misericordioso e está nos dando tempo, porque muitos ainda precisam se arrepender. Ele olha para a igreja e vê que muitos não estão prontos. Se Ele viesse hoje, muita gente que você vê na igreja, com aquela cara de santinho, às vezes até no altar, às vezes até com título, com cargo, ficaria. Por isso que Ele está dando tempo, mas Ele vai vir. Aleluia. A qualquer momento esse dia vai chegar, e o que Ele está dizendo é que nós devemos estar prontos. Não vai ter tempo de você se prostrar. Então conserte-se hoje. Hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Conserte-se com o Senhor hoje. A Bíblia diz que Ele é misericordioso, que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não quer que sejamos perfeitos, mas que sejamos sinceros. A Bíblia diz assim: aquele que esconde o pecado, que cobre a transgressão, não vai prosperar. Não se cria, não engana Deus, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. O que o Senhor está dizendo é: conserte-se, arrependa-se. A mensagem que Jesus trouxe quando se revelou ao mundo não foi: me siga, você vai ter casa, carro, você vai ter sucesso. Não tem nada a ver com essa mensagem que tem sido ministrada na maioria dos púlpitos. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tudo que você precisar, Deus vai te dar. Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, Ele vai abrir porta, mas você não deve segui-lo e amá-lo por causa disso. Você o busca pelo que Ele é, e Ele supre todas as suas necessidades. No final da grande tribulação, no final desse período de 7 anos, a Bíblia diz lá em Apocalipse 19, que Jesus levanta da mesa. Não diz que Ele levanta, eu estou conjecturando, para que você entenda. Jesus levanta da mesa e diz: pessoal, tem um cavalo branco ali para cada um de vocês. Agora nós vamos retornar à terra, vamos vencer o anticristo e os seus exércitos que estarão cercando Israel, cercando Jerusalém, prontos para aniquilar o povo de Deus. O sonho dos muçulmanos qual é? Eu acompanho notícia todo dia. O sonho dos povos árabes muçulmanos: aniquilar Israel, riscar Israel do mapa. No final desses 7 anos, eles vão estar cercando Israel com um exército de 200 milhões, armados até os dentes. Daí entra a visão de Apocalipse 19. Já estou quase encerrando, tá, irmãos? Apocalipse 19. João na ilha de Patmos. Sabia que o imperador Domiciano, antes de lançar João na prisão de Patmos, eu abro um parênteses só para falar esse detalhe aqui que é interessante, ele mandou jogar João num caldeirão de óleo de baleia fervendo para matar João, para que João não pregasse e mais pessoas não se convertessem. Só que quando ele lançou João ali, Deus deu o livramento. Foi só como se João estivesse sendo hidratado, porque o projeto de Deus através de João ainda não tinha se cumprido. Tem uma música que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus aqui? Você não vai morrer enquanto
as promessas de Deus, os projetos de Deus para a tua vida. Aleluia! Ele ficou atônito. Ele disse: eu não posso matar esse homem, porque ele é um homem de Deus. Se eu matar, o juízo de Deus vem sobre mim. Manda ele lá para a ilha de Patmos, uma ilha que ficava a 40 quilômetros do mar Egeu, da Turquia. E lá ele teve a visão de Jesus voltando. As pessoas confundem duas coisas: arrebatamento com segunda vinda. O arrebatamento é secreto. No arrebatamento, Jesus não toca na terra. Jesus vem entre as nuvens dos céus com os anjos. E a igreja é arrebatada. A igreja é raptada até as nuvens para ir para as bodas do Cordeiro. No final destes 7 anos, é que a igreja vem com Jesus. Aí é a segunda vinda. Na primeira vinda as pessoas não vão ver: olha Jesus, ele vem arrebatar a igreja. Aí eu vou olhar para o irmão ali: olha, ele está subindo, está sendo arrebatado. Não vai ser assim, irmão. Vai ser num abrir e piscar de olhos. Num abrir e piscar de olhos. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Está dando para entender isso? Mas na segunda vinda, quando João diz assim: ó, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que nele se assenta é fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, e na sua cabeça havia uma diadema, e tinha muito nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo, e vestia uma veste salpicada de sangue, e o seu nome chama-se Palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos, vestidos com vestes brancas, de linho finíssimo. É você e eu, amado. Nós vamos voltar na segunda vinda com o nosso Senhor. Nós vamos vir em cavalos brancos com vestes de linho finíssimo. E vamos vencer o exército do anticristo e estabelecer aqui o reino milenar, o milênio, aonde Cristo vai restaurar a terra e governá-la junto de nós por 1000 anos. No final destes 1000 anos, o diabo que será solto, será preso no início do reino milenar, será solto, vai enganar aqueles que nasceram durante o milênio, e muitos vão se voltar contra o Senhor, e o Senhor vai vencê-los. Então vai vir o juízo final, que é a segunda ressurreição. No início nós vimos a primeira ressurreição, sim ou não? Depois do milênio, o que acontece? A segunda ressurreição. Aí aqueles que morreram sem salvação vão ressuscitar e vão receber também um corpo eterno e imortal. Quem dera que elas pudessem morrer. Elas vão, o sonho daquele que não é salvo é morrer, é ser aniquilado, é deixar de existir. Mas eles vão existir e serão lançados no lago de fogo. Também está escrito em Apocalipse 20, a partir do 11, João disse assim, ó: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que foram postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, que estavam registradas nos livros. E deu o mar os seus mortos, e o além, inferno, aqueles que nele haviam. E se alguém não teve o seu nome achado inscrito no livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqueles que morreram sem salvação desde Adão, e aqueles que rejeitaram Cristo, vão ressuscitar, e vai se abrir livros, e naqueles livros vai constar as obras, tudo que a pessoa fez, falou, pensou e deixou de fazer. Tudo vai testemunhar contra ela. E aquele que é justo vai julgar ela segundo as obras dela. E ali ela não terá quem a defenda. Porque Jesus é o advogado que nos defende e nos redime. Mas aquelas que estão ali morreram sem Jesus. Eu lembro que Jesus falou assim certa vez: se morrerdes sem crer em mim, morrereis em vossos pecados. Ou seja, não terão quem as defenda. E cada pecado delas, cada mentira, cada injúria vai pesar contra elas, e cada um vai ter uma medida de culpa e de punição.
alguns vão estar sofrendo mais e outros menos, cada um segundo a medida da maldade que praticou, e serão lançados no lago de fogo. Mas nós reinaremos com o Senhor para todo sempre na Nova Jerusalém. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé. O nosso tempo passa muito rápido, eu não consigo me aprofundar muito, trazer mais detalhes. Quem entendeu essa mensagem? Quem não for arrebatado vai ter uma chance, mas vai custar a própria vida. Em Apocalipse 7, já estou encerrando, e nós vamos orar. Em Apocalipse 7, João foi levado ao dia do Senhor e viu a igreja diante do trono adorando a Deus e ao Cordeiro. E ele tinha um dos anciões do lado que o acompanhava naquele arrebatamento. E o ancião lhe fez uma pergunta dizendo: quem são estes que vêm com vestes brancas e se unem à igreja que aqui já está? E chegava pessoas de vestes brancas. E daí ele disse ao ancião: eu não sei, tu o sabes. E o ancião então lhe disse: estes são os que vêm da grande tribulação, não amaram as suas vidas até a morte, nunca mais morrerão, nunca mais terão fome ou sede, porque muitos vão morrer de fome e de sede na tribulação, porque ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Nunca mais o sol os imolará, porque muitos vão morrer queimados. Eu falei que o sol vai ficar 7 vezes mais forte. Está dando para entender? Então, hoje você aceita Jesus, se arrepende e os seus pecados são apagados. Se Jesus vir e você ficou de bobeira, não vai adiantar: Senhor, me perdoa. Você vai ter que dar a própria vida, porque vai chegar soldados que vão estar sob o governo do anticristo e vão dizer mais ou menos assim para você. Isso já acontece lá em regiões do Oriente. Em 2013, 113 mil pessoas morreram por não negar a fé em Jesus. Você sabia? A mídia fala um pouco sobre isso. Tem no YouTube imagem de 21 cristãos egípcios que foram decapitados à beira do mar, porque eles não negaram a Jesus. Colocaram eles de joelhos, assim deitados, puxaram aqui a cabeça para trás. O mar virou vermelho ali naquele momento. Está na internet, se você tiver coragem, vai lá e olha. Isso acontece todo dia. Aqui não chega essas notícias para nós. Mas Deus, Ele está te dando hoje a oportunidade. Ele está me usando hoje para dizer assim: ei, acorda. Não seja pego desapercebido. Você está sendo avisado. Você não vai poder dizer: Senhor, o Senhor não me alertou. Deus te trouxe aqui para te alertar. Abre teu olho. Se conserte com Deus. Eu quero orar com você. Se conserte com Deus aí. É você e Deus nesse momento. Se humilha para Deus, pede perdão, diz: tem misericórdia de mim. Hoje Ele vai te ouvir. Depois do arrebatamento Ele vai te ouvir, mas você vai ter que pagar o preço com a própria vida. Maravilhoso Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor